Olá pessoal, que tal se a gente hoje falasse sobre o EB1 Extraordinary Ability? Fiquem ligados! Então pessoal, a categoria EB1 na verdade tem 3 subcategorias. Existe o EB1 de Multinational Executive or Manager, é aquele EB1 que geralmente vem de quem fez o L1 primeiro. Geralmente são executivos multinacionais que são transferidos intra-company. Também temos o EB1 de Outstanding Professors and Researchers. Isso é para aquele pessoal de academia, aquele pessoal muito estudioso, né? Que geralmente tem PhD e tal, são professores, pesquisadores e tal. Então, geralmente essas aplicações são feitas por universidades americanas, não é muito uma coisa que a gente vê todo dia. Mas temos o EB1 de Extraordinary Ability, habilidade extraordinária. Esse aí é muito bom se você qualificar. Então, como você pode qualificar para o EB1? Inicialmente, vamos nos lembrar que o EB1 de habilidade extraordinária, assim como o EB2 National Interest Waiver, o EB2 NW, você pode aplicar sem ter uma oferta de trabalho, sem ter um sponsor, tá? Nesse caso, tem até uma vantagem em relação ao EB2 NW, porque não é discricionário, tá? Os critérios de avaliação do EB1 não são discricionários como no EB2 NW, onde na parte do NW é a vontade do agente da imigração, é o convencimento pessoal do agente da imigração. No EB1 não tem isso. O EB1 tem uma série de critérios, tem 10 itens, você tem que provar pelo menos 3 e o agente de imigração não pode usar o poder discricionário para negar o processo. Tem que negar as a matter of law, de acordo com a lei, tá? Mas antes de entender esses 10 critérios, vamos entender as duas formas de entrar no EB1 de habilidade extraordinária. A primeira forma é quando você tem o que eles chamam de one-time achievement. É um prêmio que você ganhou, muito importante, geralmente o mais importante da sua categoria profissional, artística ou esportiva. E esse prêmio geralmente basta ganhar uma vez e você já tem a qualificação para o EB1 de habilidade extraordinária. Por exemplo, se você é um ator que ganhou um Oscar, um cantor ou um compositor, um músico que ganhou um Grammy, ou se você ganhou um prêmio internacional que na sua área é o mais importante, esse prêmio pode ser considerado como a one-time achievement. Então nós temos aqui medalhistas olímpicos da seleção brasileira que são clientes da gente, já estão com o seu green card. Temos atores famosos do Brasil também que já tiveram o green card com a gente aqui. Então temos realmente esse grupo de pessoas que pode qualificar para o EB1, mas não é só para artistas e atletas. O EB1 também serve muito para pessoas que têm muitas publicações, pessoas que têm muito conhecimento em uma área, muito destaque, né? Mais pela fama, pelo destaque, do que realmente pelo conhecimento em si, né? Porque o conhecimento em si é meio que secundário no EB1 de habilidade extraordinária. Então vamos entender a segunda forma de qualificar para o EB1 de habilidade extraordinária, que é através da lista dos 10 itens, onde tem que provar pelo menos 3. Então essa aí tem 2 partes da análise. A primeira análise você tem que ter 3 dos 10 itens, a gente vai falar sobre eles agora. E a segunda parte depois que você provar esses 3 dos 10, eles vão analisar se você, na sua profissão, atingiu um nível top. Ou seja, você está num dos melhores, os mais conhecidos, os mais famosos, na sua área profissional, artística, esportiva ou o que seja que você vai qualificar. Lembrando a vocês que a importância da sua área não é relevante, tá? Se você quiser fazer um EB1 porque você é a pessoa que atira aquele dardozinho ali, ó, o mais preciso do mundo, você ganha um prêmio de dardo, não quer dizer que isso aí porque é uma coisa que para uns pode não parecer muito importante, para o EB1 não vai ser aprovado, não é o caso. Qualquer coisa que você faz melhor do que a grande maioria e que você tem destaque por causa disso, pode ser um motivo de elegibilidade para a categoria EB1 de habilidade extraordinária. Então vamos analisar quais são os 10 critérios de elegibilidade para a categoria EB1 de habilidade extraordinária
quando você não tem o One Time Achievement. Primeiro critério, prêmios ou awards que você tenha recebido, né, na sua carreira profissional, artística ou atlética. Então, esses prêmios podem não ser tão importantes para elevar ao nível de One Time Achievement, que é aquele prêmio que você ganha uma vez só e pronto, você já ficou famoso. Então, pode não ser naquele nível, mas ainda assim são prêmios relevantes nacional e internacionalmente na sua categoria profissional que tornam você mais famoso. Tá? O segundo critério também que a gente pode demonstrar é se você tem publicações sobre você, sobre o seu trabalho em mídia geral, como por exemplo jornais de grande circulação, revistas, até mesmo pela internet, programas de televisão, tudo falando sobre reportagens, artigos, falando sobre você e seu trabalho. Tá? Então isso aí é muito importante, a gente tem que mostrar que a mídia é major, ou seja, que é importante, que não é um websitezinho com 20 views por dia, é uma coisa importante, se for um website, se for um jornal, não é aquele jornalzinho de ponta de esquina que só pega quando você vai na padaria lá e tem um jornalzinho no rack lá, não é daquele não, tem que ser um jornal de grande circulação, ou uma mídia, ou um tipo de mídia especializado da sua área. Aí pode não ser tão grande, mas o público dessa mídia, né, a audiência dessa mídia realmente é um grupo muito específico daquela área artística, profissional, ou educacional, ou o que seja. Tá? O terceiro critério que a gente também pode usar é se tiver matérias que você escreveu em jornais especializados dessa área profissional, artigos publicados em revistas de grande circulação, jornais de grande circulação, mídia, que foram da sua autoria. Então você escreveu isso, você foi convidado para escrever aquela coluna, aquela matéria sobre aquele assunto, porque você é fera no que você faz. Tá? Então é um outro critério também que a gente pode utilizar. O quarto critério seriam aquelas matérias que você publicou, não matérias em si, mas aqueles artigos que você publicou em jornais acadêmicos, jornais de pesquisa, são coisas mais na área científica, então você escreveu aquele artigo que foi citado, teve várias citações, pode ver no Google Scholar, por exemplo. Então esses são também aceitos como mais um critério separado, o nosso quarto critério. O quinto critério seria se você já foi convidado para ser jurado, seja num painel ou individual, para julgar o trabalho de outros. Por exemplo, se você faz parte do Grammy Academy, você vota lá em quem vai ganhar o Grammy, né? Então você também está mostrando que você foi convidado para ser jurado, para julgar o trabalho de outros na mesma área. Geralmente quem está no Grammy Academy são músicos, né? São compositores, são artistas da música. Também, às vezes, a gente pode usar também quando a pessoa foi chamada para julgar teses na banca de mestrado. Entendeu? Em muitos casos pode ser aceito isso, a gente pode também analisar. Mas geralmente são situações que você foi convidado, tá? A lei nem fala que você realmente aceitou e funcionou como jurado. A lei fala se você já foi convidado, então o convite é suficiente. Então, pelo que está ali na lei, né? Então a gente tem esse outro critério também que pode ser utilizado. Já temos 5 critérios. Vamos para o sexto critério. Sexto critério seria se você teve já exibições, showcase, por exemplo, se você deu palestras, teve exibições, participou de seminários onde você era o speaker, né, o palestrante, se a sua arte já foi publicada num museu de arte, ou se você já teve tipo, se você é um ator, já participou de um festival de cinema, festival de televisão. Então, essas coisas que mostram exibição do seu trabalho artístico, atlético ou de business, tá? Isso é mais comum na parte artística, mas também eu já vi casos de pessoas que tiveram exibições aí do trabalho, livros foram publicados, teve exibição do livro. Então, tudo isso aí também pode ser usado como mais um critério para o EB1 de habilidade extraordinária. O próximo critério que nós vamos conversar agora é se você já teve alguma participação como membro, já foi convidado para ser membro de uma organização, de uma instituição, de alguma entidade em que para ser membro, geralmente é por convite,
mas alguns aceitam por aplicação. Mas geralmente para você ser membro dessa academia ou dessa organização, instituição, entidade, a pessoa tem que ter uma performance de excelência, tá? Na profissão. Não é para qualquer um, não é só pagar uma taxa, tirar uma fotozinha lá e colocar e pegar uma carteirinha que você é membro daquela organização, não é isso. Então tem que ser uma coisa mais seleta, né? Tem que ser mais difícil entrar como membro nessa entidade, tá? Um outro critério também muito interessante é se você já teve ou tem uma renda superior. Nesse caso aí, a imigração tem uma linguagem bem específica, os oficiais às vezes usam para ser mais específicos ainda do que a lei. Então, eles analisam assim, você pode ter um salário mais alto ou um outro tipo de remuneração consideravelmente mais alto do que a média nessa profissão ou nessa sua área artística, atlética. Então isso aí tem que fazer um estudo de quanto ganha ou quanto ganhavam as pessoas situadas de forma similar nessa profissão, nessa área de atuação sua, e quanto você ganhava naquele período e mostrar que você ganhava uma remuneração consideravelmente maior ou um salário maior. Então isso também é um critério que pode ser mostrado, que também parece com o próximo critério, que é se você teve sucesso comercial na sua arte, na performance da sua arte. Então isso aí é mais para artistas, é mais para quem vendeu um CD, então criou um álbum, vendeu, teve sucesso de vendas, ou você publicou um livro, o livro foi um best-seller, então vendeu muitas unidades, muitas cópias. Então geralmente isso é difícil de demonstrar para certas profissões, mas é um outro critério também que, se der para demonstrar para você, vai ser beleza. O último critério, pessoal, é se você já teve uma participação crítica ou de liderança em uma organização, uma instituição que tem um certo renome, que tem um certo conhecimento, uma entidade importante realmente na sua área. Então, aí tem que provar que a sua participação foi crítica ou de liderança, tem a forma de provar isso. Numa consulta a gente pode conversar mais detalhadamente sobre isso, mas tem que provar que a participação foi liderança ou crítica e que a entidade tem um bom conhecimento, é bem conhecida no ramo de atuação e etc. Então, esses são os 10 critérios do EB1 através da habilidade extraordinária. Esses 10 critérios, se lembrem, vocês não têm que provar os 10, são apenas 3. Mas não é muito bom ir com 3 só, tá? Um processo forte, ele vai com 4, 5, pelo menos 4, 5, melhor se for 6, 7, 8. Eu já fiz cara até com uns 10 ou com 9. Então, mas quanto mais tiver, melhor. Porque realmente pode ser que a imigração não aceite um deles, ou não queira aceitar um deles, né? Tem aqueles oficiais que não aprovam ninguém, você sabe, né? Também trabalham no EB1 também, infelizmente. Então, eles podem não querer aceitar um dos critérios, você tem mais um outro de backup. Então, você não pode ir com 3 certinho e achar que tem um caso forte. Dá para provar? Dá, mas é um pouco mais arriscado, tá? E lembrando que, uma vez que você demonstrou que tem pelo menos 3 nessa lista de 10 critérios, tem que mostrar ainda que você atingiu um nível top nessa área, tá? Que você é bem conhecido, ou que você atingiu um nível de conhecimento superior à grande maioria de pessoas no mesmo campo de atuação. Então, pessoal, esse processo não é tão fácil quanto parece, tá? É um processo muito complexo, inclusive é mais complexo do que um EB2NW em muitos casos, mas muitas vezes nós temos clientes aqui que qualificam para os dois. Então a gente tenta medir qual seria o melhor, seria melhor fazer um EB1, às vezes é um casal, um qualifica bem para o EB1, o outro tem um excelente EB2NW, então a gente fica nesse debate aí, mas é parte do nosso trabalho. Eu só quero dizer a vocês que muitas vezes, se a pessoa qualificar para os dois, nós vamos tentar indicar aquele que a gente acha que vai ter ainda mais chance, nem que seja por 1%, a gente vai pesar os prós e contras para ver qual seria a melhor indicação para você, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o EB1 de habilidade extraordinária. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!